e os olhos da serva para as mãos de sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Deus amado, nós precisamos de Ti. Precisamos Te ouvir, Senhor, nesta noite. Estamos sedentos por Tua voz, estamos famintos por Tua palavra, Deus. Fala conosco e sacia nossa alma de Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar. Esse salmo é um dos cânticos dos degraus, é um dos cânticos graduais, né, da Bíblia que você usa. Ele está num grupo de salmos que eram usados pelos judeus quando eles peregrinavam até Jerusalém. Eles iam no caminho, iam recitando esses salmos dos degraus, esses salmos, alguns chamam de salmos de romaria também, dependendo da Bíblia que você esteja usando. E aí, a partir do Salmo 120 em diante, você vai ver uma sequência de salmos que tem logo abaixo do título Cântico dos Degraus. Então o povo subia a Jerusalém para o templo recitando cada um desses salmos durante o caminho. E esse salmo especificamente traz uma figura muito bonita. E quando eu li esse salmo, eu percebi algumas coisas muito profundas na palavra de Deus que verdadeiramente mexeram comigo. O salmo usa a figura do servo e do senhor, da serva e da senhora, para mostrar o relacionamento do povo de Deus com o Senhor nosso Deus. E aí ele usa nesse salmo a expressão: assim como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor. Nós percebemos que algumas coisas podem ser ditas com as mãos. As mãos, elas têm muitas funções. Você pode fazer muitas coisas com as mãos, inclusive se comunicar. Então, olhando para as mãos do Senhor, o servo daquela época, o escravo daquela época, dependendo do nível de intimidade que ele tinha com o seu Senhor, era possível ele receber ordens e obedecer às ordens sem que o Senhor falasse nada. Apenas um gesto da mão do Senhor às vezes já era suficiente para o servo entender o que ele precisava fazer. Às vezes o Senhor fazia isso, fazia um sinal, um gesto com a mão, e aquele servo imediatamente já providenciava aquilo que o Senhor precisava. Se o Senhor estava precisando de água, passava um gesto com a mão e o servo já entendia que o Senhor estava com sede, ele providenciava a bandeja, o copo, a água e servia ao Senhor. Às vezes tocava a campainha, por exemplo, e bastava um movimento da mão do Senhor para que o servo entendesse que ele precisava abrir a porta, que ele precisava executar alguma ação. Mas para isso exige uma coisa que se chama intimidade. Sabe quando as pessoas começam a se relacionar e o tempo vai passando, às vezes os olhares fazem com que as pessoas se entendam. Uma expressão no rosto, um movimento na mão já é suficiente às vezes para que uma criança saiba o que o pai dela quer, porque o pai fez um movimento com a mão. Qualquer criança aqui, se o pai fizer assim, você já sabe o que é, né? Pois é. Se fizer assim, começa a orar. Se faz assim, você já sabe o que é. Então as mãos comunicam. Você já sabe o que é. Se eu fizer assim, depois. E aí os servos estavam atentos
para a mão do Senhor, porque a qualquer momento uma ordem poderia ser dada, um pedido poderia ser feito, alguma orientação era dada a partir do gesto das mãos daquele senhor. Então o servo, a primeira coisa que ele recebia do seu senhor era orientação através das suas mãos. Então um bom servo estava sempre com os olhos fixos nas mãos do seu senhor. E quanto mais a intimidade cresce, mais a comunicação se afina, mais refinado fica o diálogo sem palavras. Bastava pequenos gestos para que já se compreendesse, se entendesse tudo. É esse nível de intimidade que o Senhor espera de nós. Que apenas um movimento das mãos dele seja o suficiente para nos mover, para nos tirar do lugar, para nos deslocarmos para a obediência a ele. Então os servos estavam atentos às mãos do Senhor, porque das mãos do Senhor vinha a orientação para o seu servir, para o seu serviço. Há um outro significado dessa palavra que também é claro. As mãos do Senhor proviam a proteção daquele servo. O Salmo 46 diz: vinde, contemplai as obras do Senhor, veja as obras do Senhor, olhe, contemple as obras das mãos dele. Então quando nós olhamos para as mãos de Deus, nós nos sentimos protegidos, porque nós vemos que ele é um Deus que faz todas as coisas. O Salmo 46, versículo 8 diz: vinde contemplar as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Nós nos sentimos protegidos quando olhamos para a mão do Senhor. Quando olhamos para as suas mãos, nos sentimos protegidos, porque sabemos que ele é um Deus guerreiro, que nunca perdeu em batalha. Mas existe uma terceira coisa que nos leva, como bons servos, a olharmos para as mãos do Senhor. E esse terceiro ponto ele vai se estender um pouco mais do que os dois anteriores, que eu propositalmente passei de forma mais superficial. A terceira coisa que nós conseguimos olhando para as mãos do Senhor, e é disso que esse salmo fala com uma poesia muito linda: eis que como os olhos dos servos atentam para as mãos do seu Senhor, e os olhos da serva para as mãos da sua senhora, assim os nossos olhos atentam para o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. A terceira coisa que vem das mãos do Senhor é a provisão. A provisão vem das mãos de Deus. Aquilo que nós precisamos, as nossas necessidades, as nossas carências, vêm das mãos dele. Todos os servos, todos os escravos da antiguidade, eles olhavam atentos para as mãos do seu Senhor, porque esperavam que dele vinha o sustento. Das mãos do seu Senhor vinha a provisão, o sustento. O servo trabalhava naquelas fazendas, naqueles feudos, naquelas regiões agrícolas ali na antiguidade, e apesar dele poder plantar, dele poder colher, ele não podia ter acesso a nada por conta própria, senão ele estaria roubando, porque aquilo não é dele. Ele apenas trabalhava naquela obra, ele apenas trabalhava naquela lavoura. Mas quando chegava a hora do almoço, o Senhor providenciava a refeição a todos os servos daquela fazenda, daquela localidade, e todos eles atentos à mão do seu Senhor, esperavam dele a provisão, e se alimentavam, e se fartavam de alimento, porque das mãos do Senhor é que vinha a provisão. E isso nos ensina uma coisa importante. Quando se fala de provisão, nós aprendemos sobre dependência. E dessa feita eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês agora no livro de Lucas, capítulo 18,
versículo 9. Nós vamos falar um pouco, vamos nos alongar um pouco sobre esse tema de dependência do Senhor, de entrega ao Senhor, de não confiar em nós mesmos, mas confiar no Senhor, de não atentarmos para o nosso braço, mas para o braço do Senhor, de não atentarmos para nossas próprias habilidades, aquilo que nós podemos fazer com as nossas mãos, mas atentarmos para as mãos de Deus, porque os servos, os bons servos, estão com os olhos fixos nas mãos do seu Senhor. Coloque os seus olhos na mão do Senhor. Fixe os seus olhos nas mãos dele, aquelas mãos furadas. Olhe para as mãos do Senhor, porque dele vem a provisão, a proteção e a orientação que você precisa para a sua vida. Sobre dependência, nós vamos ler Lucas 18, versículo 9, a partir do 9. Diz também essa parábola a uns que confiam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Depender de Deus é uma lição que nós aprendemos com este publicano. Essa parábola de Jesus, registrada no Evangelho que Lucas escreveu, ela tem um destino certo. O começo da parábola já diz a que ela veio. A palavra de Deus, ela tem destino certo. Eu louvo a Deus que eu sei praticamente nada da vida das pessoas. Eu louvo a Deus que a maioria dos sermões que eu prego estão preparados há 2 ou 3 semanas. E então, durante esse período, não há nada que possa ter acontecido que faça com que eu mude a mensagem. Eu tenho extrema dificuldade de fugir do sermão e inserir informações outras que eu ouça de alguém e queira manifestar uma mensagem de carapuça aqui, destinada para alguém. Eu não consigo fazer isso, eu tenho muita dificuldade de fazer isso. Então a palavra que nós pregamos verdadeiramente é a palavra de Deus. E se ela toca em você e machuca, é a palavra de Deus que está tocando e machucando, porque eu não ganho nada com isso. Se Deus realmente tocar em alguma ferida da sua alma, é porque a palavra penetra até a divisão de alma e espírito. Esta palavra tinha um destino certo. A palavra de Jesus tem um destino certo. Ele começa dizendo: disse também esta parábola a uns que confiam em si mesmos. Olha para quem era a mensagem. Ele falou porque ele conhecia o coração dessas pessoas. Ele tocou no íntimo dessas pessoas. A palavra dele foi direcionada para a alma dessas pessoas. E aí ele diz que esta parábola, ele deixa claro que essas parábolas tinham um destino certo. E o destino dessa palavra era o coração de um grupo de pessoas que confiava em si mesmo. E aí ele continua: crendo que eram justos. Dá vontade de rir quando eu leio isso. E terceiro, desprezando
desprezando os outros. 3 coisas que ele, antes de falar a parábola, ele já pula com 2 pés no nosso ego. 3 coisas. A parábola ataca e afronta as pessoas que confiam em si mesmas, as pessoas que, não sei como, acreditam que são justas. E terceiro, desprezam os outros, julgando-se superiores a eles. Já dava para parar de ler antes de saber do que se trata a parábola. Quando ele diz a quem se destina a parábola, a gente já aprende muita coisa aqui. Mas ele continua na simplicidade da mensagem, que é gritante. Isso é muito simples, isso é muito direto, isso é muito objetivo, isso é uma marretada no nosso ego, no nosso id, né? Nosso psicólogo aqui nos acrescentou esse conhecimento. Mas no popular o ego é mais conhecido, né? 2 homens, um lugar e um objetivo. Os 2 homens foram para o mesmo lugar, com a mesma ideia na cabeça. Os 2 homens foram para o mesmo lugar, buscando uma mesma coisa, com a intenção de fazer uma mesma coisa. Então 2 homens indo para o mesmo lugar, com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos, as mesmas metas. Cada um deles, diz a parábola, que desceu, que subiu ao templo para orar. O versículo 10: 2 homens subiram ao templo a orar. E aí na parábola Jesus separa esses homens em 2 categorias opostas, em 2 categorias distintas. Ele diz: um era fariseu, o exemplo, a elite espiritual de Israel, a nata. Se fosse hoje, seria essa turma aí que é apóstolo, patriarcas, bispos. Tem muito nome, viu? Inventaram um bocado de título aí, que aquela história de ser pastor, diácono, acabou. É uma escada muito grande para se subir, para se destacar dos demais. E aí o primeiro homem foi colocado nessa categoria, o fariseu. O fariseu era uma seita judaica. Eles eram conhecidos por serem muito zelosos pela palavra, muito rigorosos com o cumprimento da lei, com tudo aquilo que Moisés havia escrito, os seus preceitos, os mandamentos do Senhor. E não só isso, eles acharam pouco e aí acrescentaram o que eles chamavam de tradição, a tradição dos anciãos. E aí, junto com a palavra, eles fizeram uma grande sopa de letrinhas em que eles se atrapalhavam, a ponto de Jesus dizer que eles não conseguiam cumprir aquilo que eles diziam, e queriam que as pessoas que eles discipulavam fossem cumpridores de uma palavra que eles mesmos não eram capazes de cumprir. E o segundo homem, ele destaca, ele separa esse homem num outro grupo. É óbvio que isso é uma parábola. Jesus está contando uma parábola para falar para as pessoas que confiam em si mesmas. Então eles não têm nomes. Isso é apenas uma ilustração, uma alegoria que Jesus usou para falar uma verdade profunda da sua palavra. O outro era um publicano, que era exatamente o oposto. O publicano, ele tinha fama de ser corrupto, de ser ladrão, de ser uma pessoa pecadora, uma pessoa desonesta, uma pessoa que enganava os outros, uma pessoa que era um estelionatário, uma pessoa que não era digna de confiança. Então a nação detestava os publicanos, consideravam as pessoas extremamente pecadoras. E aí ele mostra esses 2 exemplos, um no extremo da santidade, o outro no extremo do pecado, para a sociedade. E os 2 foram para o mesmo lugar.
o templo, casa de oração, o lugar onde o Senhor pôs o seu nome, diz a lei de Israel. Uma casa para o nome do Senhor, um lugar onde o Senhor era adorado, um lugar onde o Senhor era buscado, um lugar onde o Senhor se revelava, onde se manifestava a sua presença. E ambos, tanto o santo como o pecador, foram exatamente para o mesmo lugar. E os dois tinham um objetivo em comum. Os dois foram orar. O fariseu foi orar e o publicano foi orar. Os dois tinham as mesmas intenções. É nítido que a oração do fariseu ela é mais extensa, mais longa. Afinal, ele era um homem de oração. A oração dele não podia ser uma oração curta. Ele era um homem de oração. Era um homem que orava muito. Era um homem que se gabava de orar muito. Era um homem extremamente experimentado na arte de orar. As orações dele eram bonitas, eram extensas, eram mais longas que os discursos do Fidel Castro. Ele orava de forma ostentosa. E engraçado que no meio da oração dele, ele inseriu o currículo dele, sabe? Ele era orando e passando para o RH de Deus qual eram essas qualificações profissionais da fé. E ele costuma dizer aqui na sua oração, ele começa agradecendo, né? A gente tem essa mania, né? Eu começo minha oração agradecendo. Talvez não seja determinante isso, se você começa agradecendo ou não, talvez não tenha tanta relevância assim, mas é uma bonita atitude. Eu começo as minhas orações agradecendo também. Não precisa deixar de começar as suas orações agradecendo. O exemplo que Jesus está dando é apenas de um homem que não fez a oração certa, mas não que tudo esteja perdido. Ele diz: ó Deus, graças te dou. Pô, começou agradecendo, né? Até parece que a gente vai ver alguma coisa de proveito aqui na oração dele. Mas aí depois ele começa: porque não sou como os demais homens. O engraçado é que essa oração, gente, o próprio início do versículo diz para quem era essa oração. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira. Parece que ele estava orando para ele mesmo. Parece que a oração dele não era destinada a Deus. Parece que a oração dele não estava voltada para alcançar o trono da graça. Parece que ele queria orar para massagear o próprio ego dele. Parece que a oração dele era voltada para ele mesmo. É isso que o texto diz. O fariseu, estando em pé, orava consigo. Eu gosto da tradução literal. É uma versão que diz textos da tradução literal. Ela diz que ele orava de dentro de si mesmo. Ele orava de dentro de si para si mesmo. A oração dele estava voltada apenas para o seu próprio interior. E ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. E aí ele começa a dizer o que ele não faz. Eu não roubo, eu não sou injusto, eu não sou adúltero. E aí a parte que eu acho que mais pegou mal para ele foi a comparação. E além de eu não ser nada disso, eu não sou como este publicano, né? Acho que isso talvez tenha sido o que mais incomodou a Jesus naquela oração. A comparação. E aí depois que ele diz o que ele não faz, ele começa a dizer o que ele faz. Ele solta o currículo dele: jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto possuo.
ele começa a citar as suas virtudes, ele começa a citar aquilo que ele fazia. E não há problema em nada do que ele fazia. Ele não fazia mais do que a obrigação dele. O problema não está aqui. O problema não está no conteúdo em si. Está na intenção. Que ele jejuasse, que ele dizimasse. Mas que ele fizesse como diz Jesus. Que a tua mão direita não saiba aquilo que a tua esquerda vai fazer. Que a tua mão esquerda não saiba o que a tua mão direita está fazendo. Você não precisa manifestar a sua espiritualidade, tornar pública, porque a Bíblia diz, Jesus Cristo diz no seu sermão da montanha, que aqueles que assim fazem já receberam o galardão. Isso não compromete a sua salvação. Você vai para o céu do mesmo jeito. Só quando você chegar lá no céu, você não tem mais nada para receber. Sabe aquelas famosas pedrinhas na coroa que o pessoal tanto fala? Não tem. É sem pedrinha. Porque tudo já foi recebido aqui mesmo. E aí vem a oração do publicano. Por estranho que possa parecer, a oração dele é mais curta, mas eu fiz mais sermão sobre ela. Quando o texto começa a falar do publicano, ele diz o seguinte: o publicano, porém, estando em pé de longe. Então a gente percebe uma descrição do publicano. Aparentemente ele não se sentia à vontade de estar em destaque, assim como estava o fariseu. O texto diz que ele estava de longe. Provavelmente ele estava numa esquina do templo, de forma modesta, de forma discreta, sem querer chamar a atenção para si mesmo. O texto, Jesus na sua parábola, ele faz questão de dizer que o fariseu, ele estava longe, ele não estava no centro, ele não estava em destaque, ele não estava numa posição de ser visto, de ser observado pelas pessoas, mas ele estava de longe. A segunda coisa, ele diz que ele nem queria levantar os olhos ao céu. Ele não se achava digno de levantar os olhos. E aqui não é falsa humildade do publicano, senão Jesus Cristo não teria citado isso como um bom exemplo. Mas ele se achava tão imerecedor de qualquer coisa, que ele não queria nem levantar os olhos para os céus. Ele não queria levantar os seus olhos como um sinal de que ele podia ou merecia alguma coisa, mas ele humildemente ele mantinha a sua cabeça baixa, ele não tinha coragem de levantar os pés, ele se achava indigno. E o terceiro sinal que Jesus demonstra no comportamento do publicano é que ele batia no peito. Ele verdadeiramente estava extraindo de dentro dele aquela oração. O gesto dele de bater no peito, de golpear o próprio corpo, era um sinal de que aquilo vinha de dentro dele. Aquela oração estava surgindo de dentro da alma dele. Aquilo estava brotando do seu interior, e aquilo era verdade, aquilo era sincero, aquilo era profundo. Jesus, no poço de Jacó, ele disse para a mulher samaritana: eu busco a verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade. Então isso era um sinal, era uma manifestação da verdade que havia naquele homem. Ele batia no peito, como quem quisesse extrair de dentro dele alguma palavra que ele considerasse digna para o Senhor. Ele batia no peito, esperando sair alguma coisa da sua alma, do seu interior. E aí ele faz a oração, talvez das mais lindas que eu já ouvi em toda a minha vida. Ele diz: ó Deus,
ser propício a mim, o pecador. Pronto. A simplicidade da oração do publicano chega a ser constrangedora. Eu gostei do silêncio que se fez depois da oração do publicano, sabe? Quando eu terminei a oração do publicano, estava todo mundo esperando mais alguma coisa, mas não teve mais nada, foi só isso mesmo. Ó Deus, ser propício a mim, diz a versão NVI. A versão Almeida diz: tem misericórdia de mim. Vamos ver, as duas traduções são sinônimos ou quase, têm o mesmo significado, o mesmo sentido. É uma oração objetiva. Ela aponta na direção certa. Ela começa: ó Deus, ser propício a mim. Ele falou a coisa certa. Parece que ele estava acostumado com o termo propício. Os judeus, eles conheciam muito bem aquilo que estava dentro do templo. Após o véu, no lugar santíssimo, ficava posta a Arca da Aliança. Dentro dessa arca tinha as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu e um pote de maná. E cobrindo a arca, a tampa da arca se chamava propiciatório, ou seja, aquilo que torna propício, aquilo que torna favorável. E aí, quando os judeus eram representados pelo sumo sacerdote uma vez por ano, quando o sumo sacerdote entrava naquele lugar com sangue nas mãos, com o sangue do cordeiro nas mãos, ele aspergia aquele sangue nos 4 cantos do propiciatório. E o que acontecia? Toda a nação se tornava propícia a Deus. Por isso o nome da tampa era propiciatório, porque ela tornava o povo pecador propício a Deus, aceitável a Deus, favorável a Deus. E aí ele diz, como conhecedor de causa, ele diz: ó Deus, ser propício a mim, tenha misericórdia de mim, venha sobre mim o seu favor. Se a gente bem soubesse, a gente imitava a oração desse camarada aqui. É exatamente isso que você precisa, da misericórdia de Deus. Nós não vemos ele fazendo absolutamente nada além disso. Isso foi o suficiente. Isso foi uma grande lição de moral. Isso moveu o coração de Deus. Isso foi o suficiente. Isso era exatamente o que Deus queria ouvir do fariseu e não ouviu. Mas ele não apenas aponta para Deus e não apenas pede misericórdia ou diz: ser propício a mim. Na versão NVI ele termina dizendo: ser propício a mim, o pecador. E aqui a outra verdade muito profunda revelada. Ele não diz: ser propício a mim, um pecador, um grande pecador, um dos pecadores desse mundo miserável. Ele se apresenta como o pecador, como se só houvesse ele, como se não houvesse outros pecadores no mundo. Percebe que a comparação não faz parte da vida desse homem. Ele não está se comparando com ninguém, diferente do fariseu que dizia: eu faço isso, eu faço aquilo, e acima de tudo, a cereja do bolo, eu não sou como este publicano. Ele não faz isso. Ele diz: ser propício a mim, porque eu sou o pecador. Eu não sei quão pecadores são os meus vizinhos da esquerda ou os meus vizinhos da direita. Eu sei que eu sou pecador. E eu não sou apenas mais um pecador. Eu sou o pecador. Eu sou o único pecador que realmente importa nesta oração.
de entrega, nessa oração de dependência de Deus. As outras coisas viriam depois, em outro momento. Muitas coisas são importantes na oração, mas a ser aceitado, ser aceito por Deus, basicamente a única coisa que precisava era exatamente o que ele disse: ó Deus, ser propício a mim, porque eu sou pecador. O pecador. Ele apresenta-se como um pecador, parecido com o que o apóstolo Paulo diz. Ele se apresentava como o maior pecador. Ele não se comparava com outros. Ele dizia: não adianta medir, eu sou o maior pecador. Eu sou o principal pecador. Eu sou o pecador. Eu sou o único pecador. Ele se apresenta diante de Deus assim. E aí há uma pergunta de Jesus. Há uma pergunta que eu extraio da fala de Jesus, na verdade. Jesus, ele afirmou, e eu é que pergunto: quem desceu justificado para casa? Fariseu ou publicano? Quem desceu reconciliado com Deus? Fariseu ou publicano? Para a sociedade, o fariseu tinha tudo para chamar a atenção de Deus de alguma forma. O fariseu tinha tudo para se destacar espiritualmente dos demais homens. Mas este publicano, este sim, segundo as palavras de Jesus no versículo 14: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. A justiça de Deus, a justiça de Deus é uma justiça que vem pela fé, diz a palavra do Senhor. A carta aos Hebreus diz que creu Abraão em Deus, e isso foi imputado como justiça. A única coisa que Deus esperava nesta oração era uma atitude de fé, uma atitude de entrega, uma atitude de dependência. E o que é que isso tem a ver com o texto de Salmo que nós lemos? No texto do Salmo, o servo está atento para as mãos do seu Senhor, porque ele sabe que dessas mãos vem a provisão. Então ele depende do Senhor. Ele não depende dele mesmo. Exatamente o que essa parábola diz no começo. Ele disse para alguns que confiavam em si mesmos, que nós possamos olhar para as mãos do Senhor, que nós possamos ter os nossos olhos fixos nas mãos dele, dependendo completamente dele, dependendo inteiramente dele, confiando única e exclusivamente nele e em mais ninguém. Que nós possamos ter essa dependência, com os olhos fixos nas mãos do nosso Senhor, para que nós possamos ser justificados para a nossa casa no fim desse culto. No fim desse culto vai acontecer exatamente o que aconteceu nessa cena. Um grupo de pessoas veio para a igreja, para o templo. Algumas delas adoraram em espírito e em verdade, como esse publicano. Não confiam em si mesmas e consideram-se pecadoras. E essas vão voltar justificadas para casa, porque é isso que a Bíblia diz. Um outro grupo confia em si mesmo, acha que já é santo demais, tem um vasto currículo espiritual, cheio de atividades espirituais, mas talvez não esteja voltando justificado para casa. Que o Senhor nos ensine a depender dele. Amém. A depender de Deus e a confiar em Deus e esperar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. Precisamos estar atentos, como diz a palavra nessa noite, assim como o servo ele era atento à mão do seu Senhor, nós precisamos estar atentos ao nosso Deus, para receber de Deus a misericórdia e a graça dele.
Então eu queria que nesse momento você colocasse a mão no seu coração e nós vamos orar em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus amado, nós queremos te glorificar, exaltar o teu nome santo nessa noite. Te agradecer, Senhor, pela tua palavra que é viva e eficaz. Deus, nós queremos declarar, Senhor, que nós somos completamente dependentes do Senhor, Pai. Nós precisamos da tua misericórdia sobre a nossa vida. Precisamos estar atentos, Senhor. Aleluia, aquilo que o Senhor quer nos falar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, aquilo que o Senhor quer nos direcionar, aquilo que o Senhor quer nos entregar, Pai. Senhor, mas acima de todas as coisas, nós precisamos da tua misericórdia. E nós clamamos nessa noite pela tua misericórdia, Pai. Misericórdia, Senhor. Misericórdia, Jesus. Você que tem agora uma causa diante, coloque agora essa causa diante do Senhor. E apresente a Ele, peça, Senhor, misericórdia sobre essa causa. Deus, nós não podemos resolver, nós não podemos fazer, nós não podemos, Senhor, findar este problema se não for pela tua misericórdia. Pai, em nome de Jesus eu apresento o teu povo nessa noite, a tua igreja, Senhor, que está agora clamando, assim, Senhor, como servo necessitado, carente, Senhor, nós entramos na tua presença, clamando a ti, Senhor, pela tua misericórdia, Pai. Misericórdia sobre a nossa vida, misericórdia sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Deus, em nome de Jesus, estenda a tua mão poderosa sobre nós. Estenda a tua mão potente sobre nós, Senhor, nessa noite, aleluia. Deus, nós precisamos de ti. Precisamos de ti, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós te louvamos, te agradecemos e engrandecemos o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe sua vida. Estou feliz por você aqui. Glória a Deus. Vamos estender as mãos para cá, irmãos, orar pela vida dele. Senhor Deus amado, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, por esta vida, Pai, agradecer o teu nome, de que o Senhor venha sobre a vida dele, Senhor, desfazendo toda a obra do inimigo, Senhor, vai cumprir as tuas promessas, os teus planos na vida dele, Senhor, na sua família, na sua casa, Senhor, em nome de Jesus, cobre ele com o teu sangue, Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Podem se sentar, irmãos. Glória a Deus. Irmãos, Senhor Jesus Cristo. Amém. Quem necessita de oração? Senhor, meu Deus amado, Pai eterno, Deus em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, Deus amado, por tua palavra, Pai amado, porque ela foi eficaz na nossa vida. Pai, nós te apresentamos, Senhor, a nossa vida, Pai amado. Nós apresentamos a nossa ida, aos nossos lares, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor nos conduza debaixo das tuas mãos potentes, Senhor, Deus amado. Meu Pai querido, muito obrigado, Senhor, Deus amado. E que o Senhor receba este culto com esse suave a tuas narinas, Pai, para a glória e para a honra do teu nome, Senhor. Meu Deus amado, aquele teu servo que está de condução, Pai amado, que o Senhor conduza ele. Meu Deus amado, livre dos acidentes, do mal, do sanguinário, meu Deus amado. Aquele que vai de ônibus, Pai amado, que o Senhor acalma os seus anjos, vai levando debaixo das tuas mãos, botando para o seu lado, Pai. É isso que eu te peço nesta noite, para a glória e para a honra do teu nome. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. amém. Glória a Deus. Quero pedir o pastor Isaías para dar a bênção apostólica. Vamos receber a bênção do seu apóstolo. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam todos. Espero o retorno do Senhor Jesus. Não somente hoje, mas para todo sempre, todo digam. Amém. Pai do Senhor, meus irmãos.